O arminianismo tem muitos problemas, muitos mesmo, e hoje vamos tratar de um deles, graça preveniente. Isso não tem base bíblica, tem mais a ver com doutrina católica do que com doutrina bíblica. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Gente, sempre quando nós falamos sobre isso, calvinismo, arminianismo, sempre aparecem aquelas pessoas que se julgam tão espirituais, acima de todos, não sou nem de Calvino nem de Armínio, eu sou de Cristo, distorcendo lá o que Paulo fala aos Coríntios. São pessoas que interpretaram o texto bíblico. E aqueles que dizem que bobeira, isso é um debate tão imbecil e tolo, enquanto as pessoas estão morrendo e por aí vai. O que essas pessoas estão dizendo é o seguinte: tentar interpretar o texto da maneira correta não é importante. Cada um tome a sua interpretação, ainda que seja uma heresia, e não estamos nem aí. É isso que essas pessoas tão espirituais dizem. Então, isso é um absurdo. Nós estamos aqui tentando interpretar o texto da maneira correta. Então, vamos lá. Primeiro, os reformados afirmam o seguinte: o arminianismo é errado, pois ao homem é impossível escolher a Deus por si só. Nós vemos isso em várias passagens bíblicas, especificamente em Romanos 3, de maneira completamente clara. Não há um que busque a Deus. Afirmamos isso. E os arminianos mais experimentados retrucam assim: não, verdade, o homem ele não pode mesmo fazer isso. O homem desassistido da ajuda de Deus, ele não pode escolher. Um arminiano aí mais clássico, ele concordaria com isso. Veja, por exemplo, o que disse John Wesley. Ele disse assim: não há poder algum no homem para realizar qualquer boa obra, falar qualquer palavra boa ou manifestar qualquer bom desejo, até que do alto lhe seja dado. Portanto, não é suficiente dizer que todo homem está apenas doente por causa do pecado. Não, nós estamos todos mortos em delitos e pecados. E é interessante porque essa afirmação, os calvinistas concordam com ela. E agora, por um lado, até os católicos concordam. Veja o que o Catecismo Católico declara: o homem não pode, por meio de seu livre-arbítrio, sem a graça de Deus, fazer um único movimento em direção à justificação diante de si. Mas é aqui que as coisas mudam de figura. É a tal da graça preveniente. John Wesley disse: a admissão de que a alma de todos os homens, por natureza, está morta em pecado não desculpa ninguém, já que não existe nenhum homem na condição de mera natureza. Não existe nenhum homem na condição de mera natureza, diz ele. Não existe homem que é totalmente destituído da graça de Deus, a não ser que ele tenha extinguido o espírito. Nenhum homem vivo é totalmente destituído do que vulgarmente se chama consciência natural. Mas isso não é natural. É mais adequado denominá-lo de graça preveniente. Então, note o que ele diz: graça preveniente e consciência natural são sinônimos. E assim, ele diz que há naturalmente a todos os homens uma consciência para as coisas espirituais, para escolher Deus. Ele afirma que não existe homem destituído totalmente da graça de Deus, negando assim Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, é claro que mesmo o ímpio, ele existe em Deus. Afinal, o homem não é um ser autônomo. Só Deus existe em si mesmo. Por isso, Paulo diz que todos nós nele vivemos, existimos e nos movemos. Mas não é sobre isso que Wesley está falando, e sim sobre uma assistência especial que Deus concede a todos, o que é um erro. Mesmo porque se é especial, né, mas é para todo mundo, já não é especial, aí já é comum. E os católicos dizem o mesmo no capítulo 6 do Concílio de Trento. Eles afirmam: o início da justificação em adultos deve derivar da graça preventiva de Deus, por causa do pecado. São, por sua emocionante e auxiliadora graça, inclinados a voltar-se para sua própria justificação, assentindo livremente a mesma graça e cooperando com ela. A Bíblia diz claramente: o homem é inimigo de Deus e não pode, por si só, escolher por Jesus. Mas aí, arminianos dizem o seguinte, e católicos também: há uma graça preveniente, ou seja, há uma graça que vem antes e está disponível a todos. Mas isso não é verdade. Há uma graça que vem antes mesmo, mas para o eleito. Essa graça é concedida somente aos eleitos e não a todos. Já na doutrina arminiana, Deus concedeu uma graça a todos, capacitando-os a aceitar ou não. Mas não é isso que a Escritura diz. Ela é muito clara em afirmar que somente os eleitos recebem essa graça. A graça preveniente nega terminantemente um texto como este aqui. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ou seja, o homem caído, ele não entende o Evangelho. O seu pecado é tão grande que o corrompeu em todos os sentidos,
inclusive em seu intelecto. Por isso, por conta de sua rejeição a Deus, Paulo diz que Deus entregou os homens a uma disposição mental reprovável, ou seja, é uma mente inclinada ao erro, que diante da opção de escolha, sempre escolhe por aquilo que é mal. Não há uma consciência natural, não há uma graça preveniente disponível a todos que possibilita a todos aceitar ou não. Por isso Paulo diz que o evangelho para o homem natural lhe parece loucura. Ora, se o homem natural tivesse uma graça preveniente, o evangelho não lhe seria loucura. Ele o entenderia e rejeitaria, mas não. Por conta do pecado, o homem natural, ele nem mesmo entende o evangelho. Note esse texto. Logo após a morte de Jesus, 2 discípulos caminhavam pelo caminho de Emaús, completamente desolados. Eles não haviam entendido que a morte de Jesus não foi uma derrota. Pelo contrário, foi a vitória de Deus. Então, Jesus se encontra com esses homens, com esses discípulos, e começa a conversar com eles e a lhes expor o texto bíblico, mostrando que tudo aquilo aconteceu de acordo com a Escritura. E nesse momento nós lemos isto aqui. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ora, se o homem já tivesse uma capacidade natural por conta de uma graça preveniente, por que Jesus teria que abrir o entendimento para que os discípulos entendessem o Evangelho? Porque o tema aqui da conversa de Jesus é o Evangelho. Era a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é o Evangelho. Outro texto que mostra que não nascemos já com uma graça preveniente disponível a todos é este aqui. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ora, se Deus abriu o coração, então significa que antes ele estava fechado. Mas se houvesse uma graça preveniente disponível a todos, seria impossível dizer que Deus abriu, pois a graça preveniente já teria feito isso antes. Ora, o que nós vemos em toda a Escritura é o seguinte: Deus tem os seus eleitos, e somente a eles foi-lhes concedida a graça de entender e crer. No Antigo Testamento há várias promessas de Deus dizendo que enviaria o Messias para salvar o seu povo. E Paulo, em Romanos, trata justamente disso. Porque lá em Romanos, muitos judeus, a gente sabe que muitos judeus não se converteram. Então o povo estava fazendo a seguinte pergunta: a palavra de Deus falhou, Paulo? Porque Deus não iria enviar o seu Messias para salvar o seu povo? Entretanto, estamos vendo que muitos judeus não se converteram. A palavra de Deus falhou, Paulo? E Paulo então passa a argumentar que não, a palavra de Deus não falhou. Que os eleitos não eram aqueles que tinham apenas uma ligação meramente natural com Abraão, mas uma ligação pela fé. E que essa fé é concedida por Deus. E Paulo então conclui com aquele texto famoso em que ele diz que Deus escolheu Jacó antes de Jacó nascer, antes de Esaú nascer, para que o propósito da eleição tivesse a ver com a graça de Deus, com o propósito de Deus, e não com esforço humano e nem com a vontade humana. Em Mateus, nós lemos também uma definição sobre o nome de Jesus. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, que significa Salvador, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O texto não diz que Jesus é o Salvador porque dará a oportunidade de salvação a todos, mas porque ele eficazmente vai salvar. E salvar a quem? Todos? Não, o seu povo. Em João 17,9, é por eles, é pelo meu povo que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. A mensagem, o convite do Evangelho, é óbvio, ele é feito a todos. Creiam e sejam salvos. E é real. Se, de fato, os homens acreditassem, eles seriam salvos. Mas eles não têm essa capacidade por conta de seus pecados. De modo que crer e se arrepender é uma ordem. A pergunta é: pode o homem natural obedecer a essa ordem? Porque muitos dizem assim, olha, o convite no modo em que os calvinistas falam não é sincero. Porque, tá vendo, é um convite que é feito, mas se sabe que eles não vão obedecer. Mas a lei também não é assim? A lei foi dada, obedeçam a lei. Deus não sabia que os homens não iriam obedecer? Então Deus estava mentindo ali? Portanto, mais uma vez, pode o homem natural obedecer à ordem do Evangelho de crer e se arrepender? Ora, se o homem natural não pode nem mesmo entender, como diz Paulo, porque ele parece loucura, como ele pode então atender a essa ordem? Em seu tratado sobre o Concílio de Trento, Calvino associa a perspectiva soteriológica da Igreja Católica como um pelagianismo corrigido. O arminianismo também é algo nesse sentido. Pelágio acreditava que todo homem possuía a capacidade de obedecer,
Isso se dava porque Pelágio, de maneira totalmente herética, acreditava que o pecado de Adão foi apenas um exemplo. Ele não havia afetado toda a raça humana. Tanto é que no Concílio de Cartago, a doutrina pelagiana foi condenada. Os arminianos têm algo em comum sim com os pelagianos. Todos podem obedecer o Evangelho. A diferença é, Pelágio cria que isso seria possível por conta de uma bondade inata. Arminianos por conta de uma graça inata. Sendo assim, as bases são diferentes, mas o fim é o mesmo. Todos têm a capacidade ou não de obedecer e crer no Evangelho. Já Jesus Cristo afirma, ninguém pode vir a mim, ninguém pode me aceitar, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Na perspectiva arminiana, essa fala de Jesus estaria errada, deveria ser escrita assim, todos podem vir a mim, porque Deus Pai concedeu a todos uma graça preveniente. Em outra passagem, Jesus disse, dos que me deste, nenhum deles se perdeu. Isso significa que Deus Pai não deu todos, mas apenas alguns. O Evangelho foi pregado a todos em Filipe, mas Deus abriu o coração apenas dos eleitos. E os gentios, ouvindo isso, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. E é interessante porque 2 versículos antes desse versículo que eu acabei de ler, Paulo disse que os judeus rejeitaram o Evangelho. É só isso que o homem natural consegue fazer, rejeitar. Não é que o homem não tenha a opção de escolha, ele não tem a capacidade. Como disse Agostinho, a vontade é livre, não liberta. Por isso, acertadamente, Calvino afirmou, Deus não promete agir para que tenhamos a capacidade de querer o bem. Não, ele vai além quando diz, eu vos farei andar. Calvino está pensando em Ezequiel 36, 27. Porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Está vendo a promessa? A promessa de Deus em relação ao seu povo? Eu vou fazer com que eles guardem os meus mandamentos. E qual é a primeira ordem a ser obedecida, anunciada pelo Evangelho? Crer. Portanto, Deus em Ezequiel está dizendo, eu vos farei crer. Vocês vão obedecer a ordem de crer, porque eu vos farei crer. Ou seja, no Evangelho verdadeiro, não temos a possibilidade de ser salvo, mas a certeza de salvação. A graça de Jesus é perfeitamente eficaz sobre os seus eleitos. Arminianismo, portanto, não tem respaldo bíblico algum. Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.